Sobre a regulamentação da profissão, tá? Queria dizer o seguinte, tá? Para você que defende a regulamentação da profissão, que ainda acredita, estou fazendo a parte 2, tá? Para colocar os argumentos dos perigos que isso pode ocorrer para você que é DJ e que luta para regulamentar a profissão. Eu vou te falar o problema dos pensamentos coletivos, ok? De pensar todo mundo igual. Eu vou te dar exemplo de uma regulamentação, ok? Algumas coisas regulamentadas e você vai analisar para ver se funciona ou não. Por exemplo, tá? O que é a democracia? Democracia, galera, nada mais é, o governo nada mais é do que ele tira de alguém para dar para alguém. Ele não produz nada, o governo ele não produz. Ele, por exemplo, ele não dá o Bolsa Família. Ele tem que arrecadar o dinheiro, roubar o dinheiro das pessoas, que geralmente é do próprio pobre, para devolver para o próprio pobre. Ok? Então esse dinheiro volta para o pobre, tá? Só que volta de uma forma que ele não distribui renda, na verdade. Ele tira do pobre, porque o pobre também, por que pareça, o pobre, ele vai fazer o que com esse dinheirinho? Ele vai lá no supermercado comprar, sendo que já tem imposto, ou seja, ainda volta uma parte, tá? Está entendendo como que é complexo? E geralmente, o que acontece? Essa pessoa tá pobre, tá? Por quê? Porque ela não, muitas vezes ela não consegue emprego, tá? Muitas vezes ela não consegue emprego. Por que ela não consegue emprego? Porque muitas vezes é proibido você contratar alguém que você pode pagar menos do salário mínimo. Por exemplo, um cara de uma barraquinha de cachorro quente, ele não pode pagar um salário mínimo a pessoa. Ele não pode. Mas ele poderia pagar, por exemplo, R$ 500. E esses R$ 500 poderiam ser muito bem valer até a pessoa. É pouco, claro, mas seria melhor que nada para uma pessoa que é carente e não tem nada, tá? E ela estaria trabalhando e fazendo um bem para outras pessoas. Tá entendendo? Qual que é o problema? O buraco, tá? Vou continuar uma regulamentação também que mata, tá? Por exemplo, igual tá na lei, é regulamentado o quê? É uma lei, tá? Que ninguém consentiu, tá? Foram pessoas que decidiram isso. E o quê? Simplesmente você tem sua casa e chega o governo e fala, não, vou construir uma coisa ali perto naquelas residências ali. Ele vai lá, ele vai tirar, você vai ser obrigado a pagar, né? Deixa eu só arrumar aqui. Você vai ser obrigado a pagar, você vai ser obrigado a sair de lá e você vai receber se eles quiserem. Aí você fala, não, Flavinho, eles vão pagar, eles vão indenizar. Não sei se vocês sabem, mas lá no Rio de Janeiro foi tirado várias pessoas para construir, desabrigado várias pessoas para construir a Vila Olímpica. Ou seja, a Vila Olímpica está lá parada, sem nenhuma utilidade, tá? E os caras que foram desabrigados até hoje não receberam o seu valor e ainda por cima endividaram eles na Minha Casa Minha Vida. Ou seja, eles ainda estão endividados e não receberam o valor das casas deles, ok? Ou seja, tá? O governo faz isso mesmo. Essas regulamentações é um perigo. Outra coisa que eu queria colocar também sobre a regulamentação, que muitas vezes a pessoa não entende, é o que? Você simplesmente, o que você quer, quando você fala que eu quero assim, eu quero uma regulamentação para a minha profissão. Ou seja, o que você está querendo é que a sua vontade como pessoa, seja imposta em outra pessoa. Ou seja, o que você acredita certo, o governo vai obrigar outras pessoas a fazer aquilo que você quer. Porque é isso que o governo faz. Ele obriga por uso de força a fazer o que outra pessoa acha certo em detrimento de outras. E tem o último problema aí que eu vou colocar, tá? Seria o quê? Se você for ver, tá?
nos eventos, nesses eventos que ocorrem para decidir essa questão, são 5, 6 DJs. E geralmente são DJs que já têm um nome no mercado, já se fortaleceram, né, e tal. Ou seja, o cara que está ali, ele vai analisar não pelo ponto de vista de quem está começando, e sim ele vai tentar favorecer os que já estão no mercado e são amigos dele. Isso é óbvio que vai acontecer, tá? Se você tivesse ali, você ia julgar, ia favorecer o seu grupo, tá? De alguma forma. E é isso que sindicatos fazem. E outra, eles ainda, uma hora ia chegar um conchavo. Por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Na investigação da Odebrecht, tá? O cara do Odebrecht falou, não, a gente apoiou o Lula porque quando a gente tinha greve, o Lula negociava a greve com a gente. A gente pagava o Lula para não fazer greve. Tá? Isso foi o cara que falou. E eu acredito isso muito porque é o seguinte, faz muito sentido, galera. Porque olha só, o imposto sindical, tá? O imposto sindical que tinha na época, eu não sei agora se vai voltar ou não, você já recebe, ok? Você já recebe o imposto sindical. Ou seja, o cara que está no sindicato já recebe. Então, o dinheiro, o que ele tem que fazer com você, ele já ganhou, então ele nem precisa fazer. Agora, ele pode ganhar mais se ele negociar com o patrão. Não, ó, a gente não vai exigir muita coisa aqui não, mas você dá uma graninha para mim. Isso abre espaço, abre brecha. Ou seja, tá? Os sindicatos, eles causam isso. O sindicato que eu digo, não é você se juntar e montar um sindicato, não. O problema do sindicato é você obrigar outras pessoas a participar. Aí já não é mais sindicato. Aí já é coerção. Você montar uma ganguezinha. Tá? É isso que você vai fazer. Você vai montar uma ganguezinha. Você vai se juntar, vai montar uma gangue. Pra mim é isso. Na minha opinião é isso. Tá? Você vai montar uma ganguezinha para impedir o outro de entrar no mercado. Porque a regulamentação da profissão impede a competição e a inovação. Ou seja, vai ficar todo mundo parado no tempo. Tá? Vai ficar todo mundo parado no tempo. Ninguém vai precisar inovar. Tá? Ninguém vai precisar inovar. Então, assim, é igual, por exemplo, quando você regulariza o salário mínimo, por exemplo. Você vê que muita gente recebe salário baixo por conta disso. O patrão está pagando o mínimo. O mínimo ele está pagando. E pior, a regulamentação é tão ruim aqui no Brasil que, por exemplo, se você trabalha mais e fazendo a mesma coisa que o outro trabalha menos, os dois vão ganhar igual. Porque ambos fazendo a mesma função não podem ganhar mais. Pelas leis atual. Ou seja, o que é a regulamentação da profissão? É um grupinho de pessoas que vão decidir ali, tá? O que a maioria deve pensar. É isso. Você vai ser escravo da maioria. Você não vai poder pensar diferente. Eu sei que muitos DJs gostam disso, né? De pensar todo mundo junto. Mas na hora do pega pra capar, todo mundo quer fazer diferente. É engraçado isso. É engraçado. Aí na hora do pega pra capar, todo mundo quer ser o melhor. Né? Todo mundo quer ser o melhor. Mas na hora que um diferencia, um consegue ser realmente melhor, aí vem um monte para atacar ele. Ah, não, porque o Alok é isso, porque o Alok é aquilo. Ah, não, porque o David Guetta é isso, o David Guetta é aquilo. Ah, não, porque o DJ fulano de tal, ele cresceu na cena porque é isso, porque é aquilo. Ah, porque o outro DJ é melhor. Ah, porque o outro DJ é mais raiz. Ah, porque o outro DJ é Nutella. Ah, porque isso, é porque aquilo. E o que vai importar no final é o seu profissionalismo com o seu público. É o seu público, tá? Que vai comandar. Só que aí, com a regulamentação, o que vai acontecer? Eles vão criar um monte de regrinhas que muitas vezes vai prejudicar, às vezes, eles próprios também. Porque se você, por exemplo, coloca um cachê muito alto, não vai valer a pena o contratante contratar. Ele simplesmente não vai te contratar. Não vai.
Ah, mas não pode ter som alto, que não sei o quê. O contratante não vai parar de fazer o evento. Quando você impossibilita uma coisa de ocorrer, ela cai na marginalidade, né? Porque aí ele vai contratar DJs que não sou. Para você fiscalizar vai ser muito difícil, você vai ter que ir em todas as casas noturnas. O Brasil está quebrado para você conseguir fiscal. O sindicato vai ter que gastar um número de dinheiro para fiscalizar isso. E mesmo assim, vai ocorrer suborno, igual ocorre hoje nos sindicatos. Não sei se você sabe, mas o sindicato muitos ganham subornos, né? Por causa disso. Para fazer vista grossa, porque também, se eles pegarem muito no pé, a empresa vai falir e eles não vão perder funcionário, porque é isso que ocorre. Porque toda regulamentação, galera, só gera desemprego, tá? Só gera problemas. Nunca é bom, tá? Isso nunca foi. Se você for ver, pesquisa aí quais são os países que têm menos regulamentações e mais liberdade econômica, como que é o IDH deles. E você vai analisar que realmente você está falando merda quando você quer a regulamentação da profissão. Não pense coletivo, pense individualmente, seja individual, ok? Claro que você deve, igual eu ajudo as pessoas e tudo, você deve se preocupar com outras pessoas, mas esquece essa ideia de pensar todo mundo igual. As pessoas são diferentes. Eu queria terminar esse vídeo assim. As pessoas são diferentes das outras. E cada um tem o seu diferencial. Então você deve fortalecer o seu diferencial e não sua igualdade, tá? Igual todo mundo é. Agora, o que vai determinar o seu sucesso ou não é você fazer diferente. Você tem que fazer diferente. Agora, se todo mundo pensar igual, vai ser um monte de robô. É isso que você quer para a profissão de DJ. Um monte de gente fazendo igual a coisa. Ou seja, ninguém vai ganhar mais, né? Porque todo mundo vai fazer igual. Não é isso? Todo mundo vai fazer igual. Ninguém vai ganhar mais, velho. Ninguém vai ser... Aí você fala assim, ah, mas aí é bom, que todo mundo vai ganhar igual, todo mundo vai ser valorizado igual. Aí ninguém vai inovar, ou seja, vai ficar aquela merda, todo mundo igual, e as pessoas não vão querer mais. Vai fazer o que lá? Você vai lá todo dia ver a mesma coisa? A mesma merda? As pessoas vão deixar de ir nos eventos, não vai ter graça. Beleza? Então é isso, galera. Mesmo porque também o contratante não vai poder mais competir no mercado, porque não vai ter, todos os dias vão ser o mesmo valor. Não tem lógica isso, galera. Pensamento coletivo não funciona. Nunca funcionou na história. Estão tentando fazer isso há 300 anos já. E não está dando certo. Cada vez que tentam, dá ruim. Cada vez que tentam regulamentar mais as coisas, pior fica para a economia das pessoas. Mais pobres as pessoas vão ficando. Tá? Entendam isso, beleza? Eu vou deixar na descrição aqui alguns exemplos. Um canal de ideias radicais, para vocês entenderem como funciona isso. Novamente, vejam o vídeo, vale a pena. Se inscreva no canal, curta, compartilhe, ative o sininho de notificações. Até o próximo vídeo, galera. Fui.